Oi pessoal, eu sou a Mayara e o vídeo de hoje vai ser muito especial porque eu vim contar pra vocês quais foram os meus 10 livros favoritos de 2021 e também fazer algumas menções honrosas. Como eu tenho muitos livros pra falar pra vocês, eu não vou me alongar nessa introdução, mas eu li 47 livros ao todo esse ano, a minha meta era 50, mas eu tô totalmente feliz com 47. Hoje é dia 25, né, e aliás, Feliz Natal atrasado pra vocês, e eu acho que eu não vou conseguir ler mais 3 livros até o final do ano, né, então vamos ficar nesse número mesmo, e aí eu já me sinto à vontade de comentar com vocês quais foram as minhas leituras favoritas de 2021. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, na verdade eu só vou mencionar, ele faz parte da menção honrosa, mas eu preciso falar dele antes de falar do realmente que entrou como favorito pra essa lista. Mas esse ano eu reli O Hobbit e eu sou apaixonada por esse livro, desde que eu li pela primeira vez, muitos anos atrás. Gostei ainda mais na releitura, é uma história de aventura fantástica, totalmente, assim, eu acho que perfeita, sabe? Ela tem um começo, meio e um fim que consegue se manter muito bem, você não fica cansado em nenhum momento, os personagens são incríveis. Mas aqui a gente tem o Bilbo, que é um hobbit, e aí ele é chamado pra uma aventura por esse mago, que é o Gandalf e esses anões, pra conseguir entrar numa montanha que está sendo guardada por um dragão, que na verdade o dragão roubou essa montanha dos anões, e eles precisam tirar esse dragão de lá para os anões poderem voltar pra casa deles. E aí o Bilbo, que é um personagem assim que odeia aventuras, é todo na dele, ele não quer fazer isso, mas ele acaba saindo porque ele tem aquela veia da aventura nele, e esse livro é fantástico. E eu reli esse livro, como vocês viram, eu sou muito apaixonada por ele, e aí eu falei, não, eu preciso ler O Senhor dos Anéis agora, gente, já faz muito tempo que esse livro tá na minha lista, e aí eu li A Sociedade do Anel, que é o primeiro livro que vai aparecer nessa lista de melhores do ano. E assim como o Hobbit, eu amei esse livro, eu acho que ele foi fantástico na construção da aventura aqui, da construção dessa história, no desenvolvimento. Aqui a gente também tem a questão toda do Bilbo, o Bilbo ele tá muito mais velho, porque no Hobbit ele encontra um anel com uma criatura muito estranha, e ele fica com esse anel pra sempre, e esse anel, pra sempre não, né, até ele ficar velho, e esse anel faz ele ficar invisível, e aí o que acontece é que esse anel, na verdade, tem toda uma história por trás dele, e aí o anel passa pro sobrinho dele, que é o Frodo, e aí o Gandalf volta aqui e leva o Frodo pra uma aventura, e é assim, se você nunca leu O Senhor dos Anéis, comece agora, não tem medo, é realmente muito pesado em questão de... não é que é pesada a história no sentido ruim, mas é muito denso em sentido de descrição, mas eu sou uma pessoa que adora livros que descrevem muito, então eu amei isso aqui, a descrição do ambiente da Terra-média, desse mundo, é maravilhosa, e o resto dos personagens é muito bem construído, a relação de todos eles. O Aragorn é, assim, um dos meus personagens favoritos da vida, e, eu não tenho o que falar, gente, eu amei esse livro, eu recomendaria pra qualquer fã de fantasia. Eu não sei se é um livro que eu recomendo pra você começar a ler fantasia, o Hobbit definitivamente é, mas esse daqui, se você já gosta de fantasia e tem um pouco de receio, mesmo assim, eu recomendo que você leia esse livro, porque é muito bom. Então esse é o primeiro livro que tinha que aparecer nessa lista. Outro livro que eu li esse ano, assim, bem diferente da Sociedade do Anel e amei, foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. E assim, essa autora é super comentada, esse livro é super comentado, mas gente, a minha personalidade foi totalmente influenciada por esse livro por uns 3 meses. Na verdade, ela começou a ser influenciada porque no começo do ano eu assisti o filme Quase Famosos, que também tem toda essa coisa dos anos 70, e aí eu li Daisy Jones e eu fiquei tipo uns 3 meses completamente vivendo esse universo dos anos 70. Eu sou muito assim, aquela pessoa que submerge nesses universos, e foi o que aconteceu com Daisy Jones, que vai contar essa história dessa banda fictícia que foi uma banda super famosa nos anos 70, e a gente conhece todos eles por essas entrevistas. Eles fizeram uma tour de super sucesso, e aí do nada, eles, depois do álbum de mais sucesso deles, né, que foi o Aurora, eles se desmancharam. E aí nessas entrevistas é como se a gente fosse descobrindo todo o processo de ascensão da banda até esse desmantelamento deles, sabe? E é muito bom, o jeito que essa história é construída, você realmente acredita que essa banda existiu, e os personagens são maravilhosos. Eu amo as personagens femininas desse livro, porque eu acho que elas são muito diferentes entre si, mas elas nunca são julgadas pelas escolhas que elas fizeram na vida. A gente só tá aprendendo e vendo, tipo, sendo convidados a sentir empatia por elas, e é fantástico. Os personagens masculinos também são ótimos, e eu tô muito animada pra série, que eu acho que vai sair ano que vem. Se não for ano que vem, vai ser no próximo, mas já tá sendo gravada, e vai ser, assim, um sonho virando realidade. Eu ouvi as músicas dessa banda, que são lindas, tem as letras no final do livro, gente, e é tipo
maravilhoso, amei essa história, então ele também tinha que aparecer nessa lista. Um outro livro que eu li esse ano e gostei muito, e eu não vou me alongar muito sobre ele, porque, na verdade, a maioria desses livros tem vídeo aqui, a Sociedade do Anel tem, Daisy Jones tem, todos vão estar ou nos cards ou no box de informações, mas esse daqui eu fiz uma resenha bem completinha sobre ele também, então não vou me alongar muito, mas é A Idiota, da Elif Batuman. Esse é um livro meio dark academia, assim, ele vai contar a história dessa estudante, que ela acabou de entrar na faculdade, é a Eileen, se eu não me engano o nome da personagem, é Celine. Eileen é de outro livro que eu vou falar pra vocês. Mas a Celine, ela acabou de entrar na faculdade e aí ela tá passando, é meio que tipo um romance de formação, então ela tá passando por todas essas questões de tentar se encontrar, de tentar entender quem ela é, primeiros relacionamentos nesse novo local. E assim, é realmente muito bom. Eu lembro quando eu li, eu fiquei com uma sensação, de que faltou algo, mas eu não sei se esse faltou algo é uma coisa que eu estava projetando no livro sobre as minhas próprias experiências, sabe? E se eu tava sentindo essa falta de algo que não acontece com ela, porque esse algo também não aconteceu comigo e eu esperava que aconteceria nesse momento, assim, que a personagem tá passando. Então é um livro que, de vez em quando, eu me pego pensando sobre ele e a escrita dele é muito boa. É um livro bem diferente, eu acho que eu nunca tinha lido nada igual, e então ele tinha que entrar nessa lista também justamente por me fazer ficar com esses sentimentos tão conflitantes, sabe, sobre ele. Então gostei muito. Para um pouquinho diferente, eu trouxe uma HQ pra mostrar pra vocês, que foi o Sandman, o volume Estação das Brumas. Eu tô lendo Sandman desde o ano passado, se eu não me engano eu li a primeira ano passado, e eu sou meio lenta com séries, sabe? Eu li a Sociedade do Anel e agora eu tô meio que empacada no segundo livro, As Duas Torres. Mas enfim, o Estação das Brumas, eu não sei se ele é o 5º volume. Eu também não vou me alongar porque eu faço uma série de posts no meu Instagram falando sobre as HQs de Sandman. É bem complexo, sabe, de eu falar sobre um volume pensando no todo do Sandman, mas eu recomendo muito ler Sandman, apesar de ser um pouco difícil de encontrar hoje em dia por um preço legal. Esses volumes são da minha irmã, e eu gosto muito dessa história porque eu acho que ela explora questões da vida em todos os seus momentos e traz umas perspectivas muito incríveis, e é tipo uma coisa muito onírica, né, porque o Sandman é o senhor dos sonhos e ele vive nesse universo onde tem os perpétuos, cada um representa uma coisa assim grandiosa da vida. O Sandman é toda essa questão do mundo dos sonhos, aí a gente tem a morte, que representa literalmente a morte, o destino, então é muito incrível mesmo, a construção desse universo é incrível. Esse volume ele tem um arco que é sobre quando o Sandman ele decidiu ir pro inferno, porque ele sabe que algo de estranho tá acontecendo ali, e aí o Lúcifer decidiu, tipo, abandonar o inferno. E esse arco é uma das coisas mais incríveis que eu já li na literatura, o jeito que esse personagem, o Lúcifer, fala sobre como os seres humanos colocam sobre eles os pesos de coisas ruins que acontecem. E assim, gente, é genial, sou apaixonada por muito do que o Neil Gaiman faz, tem poucas coisas que eu não gostei dele, e definitivamente esse HQ tinha que aparecer aqui. Esse daqui virou uma obsessão minha no mês que ele foi lançado, que foi o The Love Hypothesis, da Ali Hazelwood, não sei se eu pronunciei o nome dela certo, mas gente, esse livro aqui é incrível. Assim, se você não gosta de romance, talvez não seja pra você, mas se você gosta ou está disposto a começar a ler esse gênero, esse é com certeza um livro que eu recomendaria. É um livro que, assim, você tem que ter uma suspensão da realidade, eu não sei se é esse o termo, se não for eu coloco o termo correto que eu tô pensando aqui, muito grande, porque a história é muito irreal. Mas assim, gente, o que eu tô falando que é irreal quando eu li, tipo, A Sociedade do Anel, que é uma fantasia? Eu sei que romance é um pouco diferente, porque é pra ser uma situação que se passa no nosso mundo, mas enfim, esse livro, a sinopse é um pouco assim, meio complicada, porque a gente tem essa estudante de pós-graduação que ela começa o livro com ela beijando, tipo, um professor que não é o professor dela, e ele não é um personagem muito mais velho, mas ela começa assim a história porque ela quer convencer a amiga dela que tá tudo bem a amiga dela namorar um ex dela. Então assim, é uma bagunça, é uma coisa muito fora da realidade, mas é um romance muito fofo, as interações dos personagens são maravilhosas. Eu acho que esse livro pode ser considerado light academia, na minha opinião, porque a gente tem vários momentos da personagem estudando, ela é biocientista, não sei exatamente qual é o termo, mas ela tá toda essa questão do lado da biológica, das exatas, e aí a autora trata muito disso, como as mulheres nessa área, elas sofrem durante esse processo da graduação, principalmente mulheres e pessoas não brancas também. Então assim, é um livro muito bem escrito, é um livro muito assim, se você leu fanfics quando cresceu, esse aqui é tipo
uma fanfic muito bem escrita. Inclusive esse livro começou, e assim, eu sei que é bem controverso isso, que esse livro começou como uma fanfic do Kylo Ren com uma Rey de Star Wars. Vocês podem talvez ver pela capa, inclusive o nome do personagem principal é Adam, tipo Adam Driver, e a autora já deixou claro que é tipo totalmente inspirado no Adam. E assim, não tem problema pra mim isso, sabe? O livro é incrível e eu não ligo pra isso, essa parte. Apesar que eu acho super legal como Star Wars influenciou a autora, então, enfim, esse livro foi uma paixão e com certeza ele vai aparecer em algum outro momento de novo aqui no canal, porque eu quero continuar declarando meu amor por essa história e o quanto ela me fez feliz, sabe? É um livro que eu li com um sorriso no rosto o tempo todo, a relação dos personagens é super fofa, então assim, não tinha como ele não aparecer na minha lista de melhores do ano. Os próximos 2 livros são da mesma autora, porque, gente, esse ano eu descobri uma das minhas autoras favoritas, que foi a Shirley Jackson. Eu amei O Homem da Forca, inclusive a Bia, que também tem um canal no YouTube, ela é inclusive bem mais famosa que eu, mas ela tava lendo esse livro e ela foi comentar comigo, a nota desse livro no Scoob tá 2.9. Eu fiquei indignada, porque eu sei que é um livro complexo. Assim, eu não tô falando que quem deu essa nota não necessariamente entendeu o livro, mas parece que muita gente deu nota baixa pra esse livro porque não entendeu. E eu entendo você não gostar de um livro que você não entendeu, mas eu fico muito triste pensando que as pessoas podem se afastar dessa história por isso, sabe? Porque ele é um livro, assim, que ele exige um pouquinho mais de você, porque as narrativas da Shirley Jackson, tanto nesse livro, O Homem da Forca, como na Assombração da Casa da Colina, eles são muito psicológicos. Então você tem que estar disposto a pensar assim, eu vou ler esse livro e eu não vou entender tudo de primeira, talvez eu nunca entenda, mas você tem que ir lendo com essa mente aberta de que você tá entrando na mente desses personagens. E a nossa mente nem sempre é uma coisa linear, sabe? No nosso processo psicológico, principalmente aqui, que é sobre essa garota, que ela tem tipo 17 anos por aí, e ela tá entrando na faculdade, mas um pouco antes disso ela sofreu um abuso, então ela tá passando por um momento muito conturbado psicologicamente. E a autora explora isso de uma forma incrível nesse livro. Acho que ela fazia um trabalho maravilhoso, principalmente sobre o psicológico feminino, que é o que reaparece aqui na Casa da Colina, que um grupo de pessoas é convidado por esse professor meio cientista a visitar uma casa mal assombrada. E aqui a gente tem uma personagem mais principal, que é uma mulher também, e ela também tá toda essa questão psicológica, aquele momento que você fica, será que essa casa é realmente mal assombrada ou são as mentes das pessoas que estão pensando tudo isso que tá acontecendo? Então, assim, apaixonada pela Shirley Jackson, quero muito ler os outros livros da autora. Gente, recomendo muito essa autora, mas tem toda essa questão, sabe? Os livros dela são muito psicológicos e eu acho que tem que ter essa ideia. Se você não gosta, tudo bem, sabe? Mas eu espero que ninguém se afaste desses livros e não dê uma chance para eles por causa de opiniões alheias. Apesar que, né, eu tô contradizendo todo o sentido do Booktube, porque a gente vai recomendando um livro e espera que a pessoa aceite a nossa opinião ou confie na nossa opinião. Mas mesmo assim, mesmo se vocês viram já alguém comentando mal dessa autora, deem uma chance por si mesmos, porque eu acho que vale muito a pena. O próximo livro foi o último livro que eu li, provavelmente vai ser o meu último livro do ano que eu vou completar. Foi o BTK, A Máscara da Maldade, sobre o assassino serial killer BTK, né, que é o Bind, Torture and Kill, que significa essa sigla. O nome dele era Dennis Lynn Rader e foi escrito por um grupo de jornalistas e, gente, esse livro foi maravilhoso. Esse ano eu li outro livro de crime real, que foi In Cold Blood, do Truman Capote, e eu gostei muito do In Cold Blood, mas esse livro, aquele livro, ele tem uma coisa meio fictícia. Eu acho que até o autor falou, sabe? Ele reconstruiu muita coisa. Esse livro, assim, é um trabalho jornalístico e a gente pode pensar que talvez seja assim totalmente baseado nos fatos, mas é óbvio que tem a subjetividade dos escritores, mas ainda assim é um livro muito sobre os fatos que aconteceram. Esse foi um serial killer que atuou por muitos anos, ele começou a, tipo, a primeira vítima dele foi nos anos 70 e aí ele foi capturado em 2005, então aqui a gente tem uma exploração muito de, tipo, sobre esses crimes, como eles aconteceram, sobre, tipo, essa investigação de quem seria ele e sobre, principalmente, eu acho que é muito focado esse livro e eu acho que é uma coisa que muita gente não gosta sobre ele, das pessoas que eu já vi algumas resenhas, é como ele é focado nesses policiais e parece uma desculpa pra a demora que esse cara
teve pra ser capturado, sabe? A gente é muito focado na investigação e como esses policiais, eles realmente pareciam que estavam tentando encontrar ele, mas demorou muito tempo pra ele ser achado. E eu acho que, assim, eu entendo as pessoas criticarem, eu entendo que, tipo, os jornalistas aqui pareciam muito próximos dos policiais, mas mesmo assim, eu acho que esse livro ele deixa muito claro que essas pessoas, esses criminosos, eles podem ser literalmente qualquer pessoa. Então, é uma coisa muito difícil de você encontrar. E esse livro é muito bom, é um livro muito pesado, assim, realmente, para maiores de 18 anos, pessoas que não sejam muito sensíveis a esse tipo de conteúdo, mas se você acha interessante entender um pouco mais sobre essa questão da investigação e o que deu errado com tudo isso, eu acho que esse é um ótimo livro e é realmente um trabalho jornalístico incrível. Eles exploraram minuciosamente tudo que aconteceu durante esse período, desde o começo até o final, e eu amei, eu achei que foi um livro muito bom, me deixou muito presa, ele é muito dinâmico, sabe? Você não fica com vontade de parar de ler porque você quer ver pra onde vai ser levado o próximo passo do que aconteceu, sabe? E assim, muito bom, então super recomendo também, se você não é muito sensível a esse tipo de conteúdo. O próximo livro também é um romance, vai ser o segundo e único romance que vai aparecer nessa lista, além das menções honrosas, que eu vou chegar lá. Mas o próximo livro é o People We Meet on Vacation, e esse livro, gente, foi tudo na minha vida. Ele é da Emily Henry. Eu tenho muita dificuldade pra falar o nome desse nome, Henry. Muita dificuldade, mas da Emily, o livro é da Emily. E eu li esse livro em e-book e, gente, o tanto que eu amei essa história. Ele é um Friends to Lovers, né, que é tipo, onde os personagens são amigos e eles se apaixonam. E eu amo essa trope, né, esse tipo de história. E esse livro fez isso muito bem. Nele a gente vai ter a história da Poppy e do Alex. A Poppy, ela, tipo, tá meio perdida na vida dela, ela trabalha com viagens, né, eu não lembro exatamente com o que ela trabalha, mas eu sei que ela vai em viagens e eu não sei se ela é jornalista, se ela escreve sobre essas viagens e tal, e ela viajava muito todo verão, se eu não me engano, com esse melhor amigo dela, que ela era o melhor amigo dela desde a faculdade, o Alex. E aí é muito engraçado porque eles são personagens bem opostos, sabe? Ela é super extrovertida e tal, eu amo essa questão das viagens, ele é bem introvertido, ele é um professor, ele gosta de ler essas coisas, sabe? Ele é bem estereótipozinho do introvertido. E eles são totalmente opostos, mas eles funcionavam muito bem. Até que quando começa o livro, a gente sabe que no verão anterior a tudo isso, ou tipo uns 2 anos atrás, antes da história começar, eles tiveram uma briga numa viagem. E a gente não sabe por que eles tiveram essa briga, o que aconteceu, que fez essa amizade assim tão profunda romper. E a Poppy, ela quer tentar retornar essa amizade deles, porque ela tá meio perdida na vida e ela pensa assim, o último momento que ela foi feliz foi numa viagem com ele. E aí ela chama ele, vamos tentar fazer uma última viagem juntos, tentar se entender, e aí eles vão. E aí a gente vai acompanhar, tipo, essa viagem dos dois, e o livro ele tem flashbacks pra viagens passadas e como a amizade deles foi formando, e é lindo. Os dois personagens principais são ótimos, eu fiquei muito interessada em tentar entender os dois, sabe? Às vezes em livro de romance a gente tem essa versão muito idealizada do par romântico, e aí o que é mais narrador, que nesse caso era Poppy, a gente tem uma versão assim mais assim, dito com defeitos. Inclusive eu acho que muita gente não gosta de protagonista de romance, porque a gente vê essas pessoas que eles estão se apaixonando super perfeitas e aí eles são cheios de defeitos. Mas eu senti que nesse livro não. Foi bem balanceado essa construção dos personagens e eu gostei muito. Eu achei que ele ficou um pouquinho mais, assim, ele demorou um pouco por causa desses flashbacks. Eu acho que ele poderia ser mais curto, mas mesmo assim valeu muito a pena. E a relação dos personagens principais é maravilhosa. E, enfim, amei esse livro, então ele também tinha que aparecer aqui. Esse ano eu li outro livro da autora, que foi o Beach Read, e eu odiei aquele livro, mas esse é papo pra outro vídeo. Então eu queria recomendar o People We Meet on Vacation. O último livro dos 10 melhores do ano foi Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Eu fiz um vlog também lendo esse livro, e esse livro foi muito especial. Essa é a mesma autora de Normal People, né? E eu vi a série de Normal People, eu gostei muito, mas eu tinha um pezinho atrás, eu ainda tenho. Eu sinto que Normal People não vai ser um livro que eu vou amar tanto, mas esse aqui foi maravilhoso. Eu já esperava gostar pelo que eu tinha visto da sinopse, porque ele é um livro que a gente vai seguir esses 4 personagens, principalmente a Eileen. Pra mim ela é a personagem principal, e eles estão todos em crise na vida, sabe? Eles estão mais ou menos nos 20 e poucos anos deles, eu não lembro exatamente, mas é por aí. E aí eles
saíram do trabalho e agora eles, na verdade, saíram da faculdade, agora eles estão começando o trabalho, eles estão tentando se encontrar, eles têm todos os seus conflitos entre eles, e é um livro muito reflexivo sobre a vida, e eu amei esse livro. Eu já falei muito sobre ele no vlog que eu gravei dele, então eu também não vou me alongar sobre ele aqui, mas eu acho que ele é um livro muito bem escrito. Eu adorei todas as discussões que a autora trouxe aqui. Eu acho que é um livro muito atual, então foi fantástico, recomendo muito esse livro. Eu acho que se você tem um pezinho atrás com ler um livro dessa autora, eu não li os outros livros dela, mas eu definitivamente recomendaria começar por esse, porque foi o que eu comecei e eu gostei muito. Ela tem uma escrita um pouquinho diferente, que é meio os diálogos entre os personagens e os pensamentos, é uma coisa meio tipo bagunçada, ela não usa pontuação da forma assim mais comum. Eu não sei, eu provavelmente tem um termo pra isso também, mas eu gostei muito do jeito que ela escreve e eu gostei muito desse livro, então ele definitivamente tinha que aparecer aqui. Bom, pessoal, passando para as menções honrosas, que eu não vou me alongar sobre elas, mas eu precisava pô-las nessa lista, então vamos começar. Primeiro foi Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater. Eu li esse livro em um dia e pouco e eu adorei ele, foi super divertido. Ele é young adult, então é uma coisa bem assim, mais jovem, mas eu achei que eu fui ler achando que era bem focado no romance e definitivamente não é. Eu acho que esse livro é vendido muito com essa ideia de que, é sobre uma personagem que ela sabe que primeira pessoa que ela se apaixonar e beijar, ele vai morrer, e aí você vai ler o livro achando que é sobre, tipo, o romance dessa personagem com essa possível pessoa, mas é um livro bem focado em outras coisas, focado na amizade dos personagens. Ele é uma fantasia muito interessante, então super recomendo. Eu já comprei o box com todos os livros, então estou animada pra continuar. Eu comecei o segundo, mas como eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade em continuar séries assim, muito em cima da hora que eu li o livro, mas gostei muito, recomendo, mesmo que você não seja tão chegado em young adult, como eu, por exemplo. Outro livro muito legal, que na verdade é um HQ que eu li, foi o Biblioteca Gaiman. O Neil Gaiman é a segunda vez aparecendo com um HQ aqui, mas eu adorei. Esse livro ele reúne algumas das melhores histórias em quadrinhos do Neil Gaiman, e eu até marquei uma aqui que eu gostei muito, e eu acho que dá pra comprar separado essas histórias, mas é meio difícil de conseguir. Mas a história que chama Mistérios Divinos é uma das histórias mais incríveis que eu já li e tá aqui, então muito feliz em ter essa edição. Outro livro que eu li foi, na verdade, um conto super curtinho, mas que eu amei, de um amigo meu, inclusive, o Arthur. Não sei se o Arthur tá vendo esse vídeo, mas ele chama Em Queda Livre. É um livro, assim, muito incrível. É um livro muito que eu acho que me ajudou muito no momento que eu tava, então eu super recomendo também. E é um livro de um autor nacional, e então recomendo muito, que é sobre um garoto que vai pra essa festa e ele tá um pouco perdido, e aí ele encontra uma pessoa ali, um outro garoto que, na verdade, eu não sei até que ponto eu posso comentar, porque é bem curtinho, então eu quero trazer spoilers, mas é um livro muito assim que eu recomendo ler se você não tá num momento muito legal, que é um livro que pode assim te salvar o seu dia, sabe? Então eu recomendo muito esse conto também. Outro livro que eu li esse ano e gostei muito, foi um livro bem triste, mas muito bom, foi o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, dessa autora nacional. Ela é super renomada já, porque ela fez um outro livro que eu acho que é O Peso do Pássaro Morto, que é muito comentado, apesar de parece que esse outro livro dela é bem triste. Esse também é bem triste, mas falam que o outro é mais triste ainda. Mas esse é um livro muito bom e é bem diferente de tudo que eu já li, porque ele tem uma narrativa poética, né? Ele segue essa narrativa através de versos, então gostei muito desse livro também. O penúltimo livro que eu vou trazer aqui é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Eu tava esperando gostar desse livro, mas não tanto quanto eu gostei. Ele é um livro que ele é muito bem feito, é uma distopia que eu acho que quando você pensa em outras distopias, essa daqui, ela não é tão cansativa, no sentido de que parece que a gente sempre viu essa história em distopias, é uma coisa mais comum. Esse livro não, eu acho que ele vai para um lado bem diferente de outras distopias mais famosas, como 1984 e O Admirável Mundo Novo, que são outros dois livros que eu gosto muito. Mas esse livro aqui a gente tem esse olhar feminista e assim, é muito bom e é muito assim, dá muito medo você ler essa história, porque você vê o quão próximo da realidade ela é. Então eu gostei muito, foi um livro que me fez pensar bastante. E o último livro dessa lista é o You Deserve Each Other. Foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, também foi um livro de romance. Essa lista eu consegui escolher só 3 pra encaixar aqui. Mas o You Deserve Each Other é um livro muito engraçado. Eu acho que ele tem um romance mais diferente dos outros 2 que eu trouxe aqui. Ele é um livro que vai contar a história desses personagens que eles já estão
noivos ou eles já são casados. Eu acho que eles já são casados, só que eles não se amam mais, não querem sem a pessoa a terminar o relacionamento. Então a gente fica vendo essa guerra entre os dois, de um tentando fazer o outro odiar mais o outro. Só que aí o que acontece, como é um livro de romance, é que eles vão começando a se reapaixonar um pelo outro. É um livro muito bonito e os personagens são muito bons, são muito engraçados as cenas desse livro. Tem coisa que eu ri em voz alta enquanto eu tava lendo, então eu tinha que trazer ele aqui também. Eu tentei ler outro livro da autora esse ano, um livro que ela realmente lançou esse ano, que chama Twice Shy, se eu não me engano, mas eu não curti muito, tipo, tava bom, mas eu achei super arrastado, então eu também abandonei. Eu acho engraçado que eu tenho muito isso com livro de romance, eu amo um livro de algum autor e odeio outro. Enfim, gente, falei muito, espero que vocês gostem das minhas indicações e tentem ler alguns livros desses, porque foram livros fantásticos. Como eu falei, eu li 47 livros, então eu trouxe, eu acho que uns 14 ou 15, então teve muitas outras coisas legais que eu li esse ano. Eu li um do Stephen King logo no começo do ano, que foi Os Olhos do Dragão, alguma coisa assim, que eu também dei 5 estrelas e que eu gostei bastante, mas eu não queria deixar essa lista muito longa, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ano que vem eu tenha leituras tão incríveis quanto. Talvez uma coisa que eu realmente percebi, fiquei um pouco decepcionada comigo mesma, foi que esse ano eu não li livros muito diversos, no sentido de diversidade mesmo, sabe? Ano que vem é uma coisa que eu realmente vou olhar, sabe? E vou me policiar pra ler mais livros assim. Eu acho que, na verdade, nem deveria ser uma questão de se policiar, mas infelizmente, quando a gente olha pro mercado, tem que ser também. Enfim, gente, eu sei que eu senti, tipo, fazendo essa lista, que eu realmente, é uma coisa que eu preciso fazer, é olhar para as minhas leituras e trazer mais diversidade para elas, até porque é óbvio que ler sobre perspectivas diferentes acrescenta muito na vida da gente, então é uma autocrítica que eu tô fazendo aqui sobre mim e que eu definitivamente espero mudar ano que vem, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!